Muito bem, bate-papo com o Figueiredo. A gente está transformando em breve o bate-papo em 360, o nome, né? Mas aí vai ser por segundo, né? 360 segundos. Se um minuto tem 60 segundos, você vê que vai dar uns 6 minutos, mais ou menos, 7. Vai ser legal, 360 gostei, para evoluir. Nosso bate-papo aí nos 35 anos de carreira do Figueiredo, aqui na Estação I, também com reprodução pela Rádio 1500 AM, a Cumbica, com estúdio lá em São Miguel Paulista, toda a Zona Leste. Então, meu carinho a você também, internauta, não só de São Paulo, Grande São Paulo, mas também de todo o Alto Tietê que nos sintoniza. Nos dá a alegria da sua audiência. Obrigado mesmo pelo carinho. E hoje nós vamos falar com um especialista que afirma que algumas profissões não estão ameaçadas pela tecnologia. Eu estava comentando com o nosso convidado Marcelo Fonseca a respeito até do Mundo S.A., que eu assisti um programa, e falava de inteligência artificial. E uma dessas grandes empresas, não sei se foi a Apple ou a Google, resolveu colocar em prática, botou para funcionar um robô para comandar tudo. Tem bancos fazendo isso, acho que é o Original, a plataforma é toda assim. Acho maravilhoso isso. Nós somos essa evolução aqui, a Estação I, quando eu fui conhecer um projeto desse em Los Angeles, e empata, ganha das FMs, isso é muito legal. Mas esse computador lá resolveu ficar 24 horas no ar. Só que ele começou a ficar estressado, digamos assim. Isso foi a presidente dessa empresa que falou. E aí ele começou a xingar os usuários. Tiveram que tirar do ar na hora. Marcelo Martins da Fonseca, sócio da empresa Dex Advisors, especialista em empresas de auditoria e consultoria. Acertei aqui? Você tem o direito de entrar e corrigir para a gente. Bom dia, também boa tarde, boa noite. É uma honra recebê-lo aqui na Estação I, no nosso bate-papo do Figueiredo. E hoje vai ser um daqueles dias que eu vou aprender muito, o internauta, o ouvinte vai aprender muito contigo. Seja bem-vindo. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, Figueiredo, a todos que acompanham pelas mídias sociais a estação. Gostou do que viu aqui? Com certeza. É a evolução. O rádio vem crescendo e o AM acabando, nós vamos ter o FM e a internet não tem como fugir disso. As plataformas de comunicação e as rádios web, né? Não tem mais como fugir. Você vê que o próprio Facebook, vendo isso, em alguns casos, até está podando, está tendo um pouco de censura para poder controlar isso melhor. Mas é um trabalho bacana do Facebook, das mídias sociais, Instagram. Hoje o WhatsApp é um escritório, vamos dizer assim, os grupos. Quando não é usado para brincadeira, que acaba atrapalhando o profissional, o WhatsApp é maravilhoso. E por aí vai. Os sites já diziam isso, né? Marcelo, eu vou pedir licença, porque eu sempre faço isso com os nossos convidados aqui. Você é profissional com 26 anos de experiência empresarial, especializados nas áreas tributária, contábil, controle e gestão. Contador formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Aí que bacana. Muito orgulho. Sou de Campos dos Goytacazes. Eu sou ainda quando era Campos, né? Pós-graduado em contabilidade por gestão de negócios pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, conselheiro certificado pelo ICSS, que é o Instituto de Certificação de Profissionais de Seguridade Social, diretor de negócios da Câmara do Comércio El Salvador, Brasil, e membro de diversas entidades. Foi diretor tributário e diretor-geral das empresas controladas do grupo CSN no exterior, sendo responsável pela implantação das operações da empresa no escritório de Madrid, Espanha, né? Onde consolidou sua experiência em tributação internacional. Fala Head. Foi Head of Tax Brasil, do grupo Anglo-American e supervisor de consultoria tributária na PricewaterhouseCoopers. Esse nome vou ser reprovado. Price Whitehouse eu acertei, né? Cooper. É PwC. Eu podia falar PwC, né? Facilitaria. Ao longo de sua carreira foi responsável pelo estudo, desenvolvimento e implementação de projetos de otimização tributária que proporcionaram expressiva redução do custo fiscal. Se as empresas não têm um cara como você hoje, não viram. Hoje, em épocas de crise, épocas de empreendedorismo, época de tecnologia, em que se perde postos de emprego, é o que dizem, né? Mas você vai desmistificar isso, vai falar o que acontece. Eu gostei dessa frase aqui no começo, ó. Especialista afirma que algumas profissões não estão ameaçadas pela tecnologia. É isso mesmo ou o bicho vai pegar? Não, é isso mesmo. O que acontece que as profissões, elas estão passando por uma constante transformação. Então é natural que atividades que sejam repetitivas, mecânicas, sejam substituídas. Eu tenho, corrigindo, agora 27 anos, completou mais um. Experiência. Ótimo! Eu quando me formei, e quando comecei a trabalhar na área de auditoria,
A contabilidade ainda era feita em muitas empresas no que chamavam livro fiscal, livro diário. Em que você tinha que escrever realmente. Por isso que na época, há 50 anos atrás, a profissão de contador era chamada de guarda-livros. O guarda-livro. Eu, quando fiz o curso de técnico em contabilidade, já tinha acabado o guarda-livro, anos 80, mas ainda se falava, vai lá no guarda-livros. Hoje, eu sou o guarda-pendrive. Guarda pendrive, eu gostei muito. Olha o que está aqui, esse brinquedinho aqui, o pendrive. Olha como é a evolução. Talvez dentro desse pendrive nós tenhamos aí 30 mil páginas de documentos. Aqui, na verdade, é uma chave de acesso em que eu plugo no meu computador, entro no site da Receita Federal. Você sabe tudo aí. E eu tenho todas as informações contábeis e fiscais dos meus clientes que passam uma procuração digital para mim. Que interessante. As minhas informações e as suas. Se você me passar uma procuração digital... Você acabou de falar uma outra palavra nova. Procuração digital. Olha que procuração eletrônica. Olha que interessante. Então, quando eu vou fazer um trabalho no cliente, a primeira coisa que eu peço, para não ter que pedir, me passa a cópia de tais e tais arquivos, me passa uma procuração eletrônica, aí especifica quais são os itens. Você vai direto com o computador, é mais rápido. Né? E eu entro no site, baixo os arquivos, e a partir dali eu tenho toda a ferramenta que eu preciso. O contador antigamente tinha aquelas pastas de AZ, aquelas pastas de... Isso se eliminou muito, né? Isso já se eliminou. Agora vamos falar de profissões do futuro. Você tem estudado tudo isso, mas existem umas profissões que correm risco, né? Tem. A própria profissão de contador tem muitas atividades que eram atividades mecânicas, que elas já foram substituídas. Então, por exemplo, você... alguns anos atrás emitia nota fiscal em talonário. O talão de notas fiscais, agora é eletrônico, né? Eletrônico. Então, essa atividade foi substituída pelos ERPs, que você entra com pedido de venda e no final já sai a nota fiscal emitida. Então, tudo através de um programa, tudo isso. Exatamente. Agora, falar que a contabilidade, que a profissão de contador ela vai terminar, isso não é uma realidade. Porque cada vez mais... E hoje a contabilidade brasileira, que ela está alinhada com as normas internacionais de contabilidade, cada vez mais prevalece a essência sobre a forma. Ou seja, muitas vezes você recebe um documento que você tem que, de uma determinada operação, uma operação societária, por exemplo, e aquele documento diz uma coisa, mas você tem que ver o que efetivamente é a essência daquele documento e contabilizar daquela forma. Marcelo. Então você tem que analisar a documentação, entender a operação, interpretar à luz da legislação contábil e fiscal e dar o tratamento e colocar isso na demonstração financeira. Eu ouvi você falando aqui, eu me lembrei de que há uns 10 anos, eu acredito que foi isso mais ou menos, ou talvez até menos, não sei precisar, eu entrevistei um presidente do SESCOM, que acho que é o Sindicato das Empresas de Contabilidade de São Paulo. Se eu não me engano, o nome dele, eu estou tentando lembrar o sobrenome, Chapina, na época. E ele falava assim, o contador é que nem um médico, não vai acabar no futuro. Não vai porque a máquina precisa do homem, e o contador, ele é essência, é como... Pode até operar, na época ele até usou esse exemplo. O robô até opera, mas precisa do homem. O robô não vai chegar ali e operar. Eu acho que o contador é a mesma situação. E ele falou, se eu estiver errado, ele que me perdoe se ele estiver nos assistindo, é Chapina. Ele era o presidente do SESCOM, Sindicato das Empresas de Contabilidade, que mostra a força do contador. Você tem as empresas aí, em tudo quanto é lugar, tem um trabalho de vocês, você vê a evolução que você teve. Hoje você é um dos caras mais importantes nessa área. Se você ficasse parado lá, você ficava travado o computador, o pendrive te engoliria. Me engoliria, mas quem vai botar o pendrive? Para poder analisar. Quem vai analisar? Você. É o Marcelo. Você vai abrir em conjunto com a internet, com os pendrives, aí, com esses programas. Esse dia eu vi outra palavra das empresas, quando você vai renovar, certificação digital. Tudo. Então, dependemos desse trabalho. Graças a Deus, temos os contadores. Hoje, ciências contábeis. Uma ciência. Contabilidade é uma coisa linda. Quando eu fiz o curso de técnico, eu fico muito orgulhoso. Não era a minha praia, mas era o que eu tinha para fazer. Eu acabei me apaixonando pelo curso. Só não fui
Só não terminei e comecei a trabalhar como técnico em contabilidade porque eu já estava no rádio com 17 anos. Já tinha definido o que eu queria fazer. Mas tenho o maior orgulho de ter feito esse curso. Eu falo assim, eu sou um contador. Eu sou um contador, porque o técnico em contabilidade é uma coisa linda. O contador que faz o terceiro grau, você que se especializou, foi para Madrid, cidade linda. Minha filha estudou, fez a Universidade Europeia lá, fez periodismo. Então, com certeza, você veio preparado pelo mundo e hoje você é um dos caras principais do mundo de negócios e estudando tudo isso. Tem muito pessimista falando que vai acabar a profissão, que vai acabar isso. Você citaria uma profissão, por exemplo, além do contador, que é fantástico, que não vai acabar? Nesse estudo seu, nesses dias que você estudou tudo isso? Olha, eu acho que se a gente for... Pegando até o exemplo do médico, né? O médico foi o exemplo perfeito que você deu. O médico, há 100 anos atrás, o que ele fazia? Ele fazia tudo. Tudo. Esse bobeiro dava até anestesia, né? Exatamente. Hoje você tem especializações. Tudo. A contabilidade, o contador fazia tudo. Hoje você tem o tributarista, o responsável em elaboração de demonstrações financeiras, responsável em análise. Então, as profissões, elas não acabam. Exceto aquelas que sejam totalmente, que não tenham nenhuma parte intelectual de inteligência humana por trás. Eu tô pensando aqui, eu tô aqui viajando com a tua história e a gente fica muito orgulhoso por isso. Eu estou vendo aqui consultoria tributária, eu estou vendo aqui a especialização diretor tributário. Imagina se você não existisse essa profissão que você fez. Você se preparou para ser um consultor, para trabalhar nessa área, contabilidade, gestão de negócio. Olha o leque que vai abrindo e auditoria também. Hoje, a função do auditor é reconhecida como de suma importância para uma empresa. Uma empresa que, de repente, está indo bem. Nós temos vários casos pelo Brasil. Não estou falando nem só de corrupção, mas estou falando de desvio, outras coisas assim. Ou então, má administração. De repente, ficava ali no nimbo, vamos dizer assim, nas trevas, porque não tinha um especialista. Mas, ao longo dos anos, foi criado o cara que vai lá. Você vai lá, faz uma auditoria que a gente chama talvez de... Me ajuda, auditoria independente, contrata você, contrata o Marcelo, contrata a Dex Advisors, que fala? Não, na verdade o auditor... O auditor é independente, você. Contrata o Marcelo. Não, eu não sou auditor independente. Você não é independente. O auditor ele tem que ser contador, mas ele tem que ser... Tem que ser contador. Gostei, mais uma coisa bacana. Aí contrata, o cara vai lá, resolve, aí passa para o tributário para ver o que está acontecendo. Tem N fatores que vocês fazem. É mais ou menos por aí? É mais ou menos por aí. O auditor, ele é um contador que ele tem uma certificação especial em que ele é habilitado e ele é credenciado e registrado na CVM para fazer a revisão daquilo que o contador faz. Né? Olha que interessante. Então, e o trabalho depois ainda tem mais, porque uma empresa de capital aberto que arquiva suas demonstrações financeiras na CVM está sujeita à verificação pelos analistas da CVM. Olha que interessante. E se você tem uma empresa que tem ações registradas na Bolsa de Nova York, ainda estão sujeitos à revisão dos analistas. Olha a importância, olha como é que abriu o leque, né? Mas sempre esses profissionais, para você que está em casa, ele é um contador acima de tudo. Sempre um contador. Eu vou, assim, com todo respeito, o contador tem... O que se formou em ciências contábeis, foi fazer pós-graduação fora aqui no Brasil, se especializou, ele tem o mesmo peso num trabalho na hora que tem um juiz, na hora que tem um promotor na área dele, cada um na sua. Porque esse trabalho que ele faz, que o Marcelo faz, que os profissionais fazem, é muito importante e pode ser determinante para o futuro da empresa. Você pode chegar e detectar, falar, se não fizer isso, vai fechar, vai falir, a palavra é essa, né? Vocês têm essa responsabilidade. Sim. Graças a Deus existem pessoas como vocês e a profissão evoluiu. Fechando os olhos. É uma pena que a coisa boa termina rápido, mas eu vou estourar um pouquinho, né? Nem vou falar que acabou. Coisa boa a gente tem que estourar. Fechando os olhos, pegando o Marcelo, o que se formou em contabilidade há alguns anos, 27, né? Há 27 anos. O máximo que nós iríamos encontrar, eu na Rádio Globo, há 27 anos talvez, o que eu encontrei era um computador, aquele grandão, aquele bicho basteca que não tinha nada, aquele negócio, tic-tic. Você lá atrás, se fosse convocado, teria a mesma facilidade entre aspas, que tem hoje o trabalho de vocês
sem o pendrive, por exemplo, você não teria esse pendrive, você teria que ir na Receita. Eu teria que abrir as 10 mil páginas. Estou dando um exemplo. Eu já atendi fiscalização de períodos bem mais remotos em que tinha que levar a documentação para fiscalização num caminhão. Estou terminando aqui, porque nós estamos no meio de uma conclusão aqui e você, minha querida Hanna, vai ser um dos exemplos. Você pega a garotada da evolução, essa meninada, que a gente estava falando da Hanna no começo do programa. Você vê, uma menina com 24, você fez 25? Não, 25. Você está ficando velha, né? Você pega 25, você vê a evolução. Uma menina que hoje, com 25 anos, é o caso dessa moça que ela é especialista em cinema, ela faz essa parte de digital, ela faz a outra parte, maquilagem, vamos falar assim. Até se pensar em outra profissão, a parte esotérica também, que é uma parte que você estuda. Antigamente, você não conseguia ter essa evolução. Hoje, o pendrive, o computador, a facilidade até de estudar, não que seja mais fácil para os jovens estudarem, mas eles conseguem ter o acesso mais rápido à informação. Sim. É o caso do pendrive. E cada vez isso a evolução sua é isso, é o futuro, é você, é o meu filho, a Natália, essa garotada aqui, não eu no caso. E você evoluiu, o trabalho de vocês evoluiu. Adorei você trazer, para a gente encerrar, eu vou pedir para você, eu vou mostrar para vocês toda a história, ou parte de uma história que ele traz, ele leva onde ele quer para ir na Receita. Hanna, aqui ó, hoje eu teria que abrir uma sala inteira cheia de pastas para mostrar isso aqui. Olha que louco. Marcelo, eu quero te convidar mais vezes, toma o seu pendrive, toma a sua história. Esse é um cliente, é um cliente. Não, aqui é um acesso para a Receita Federal em que eu acesso todos os clientes que eu tenho. Essa é a chave do negócio. Olha que louco. É a chave do arquivo. É a chave do arquivo. A chave do arquivo. A chave. Olha o que é a chave. Quero te convidar mais vezes, obrigado pelo carinho. Quer deixar um contato para as empresas, quem quiser te procurar, ter dúvidas. Hoje nós temos muitos profissionais que participam, muitas empresas multinacionais, startups que estão conosco aqui. Eu gostaria de deixar esse contato, se for possível, para te encontrar. Sim, sim. E não parou por aqui, vamos convidá-lo mais vezes. Tá certo? Bom, isso que eu queria deixar, acho que como mensagem, né, para quem está começando a carreira de contador, não desista dos seus sonhos. Porque a carreira de contador, a profissão de contador, ela não vai acabar. Ela vai se transformar e cada vez mais ela será valorizada. Hoje um contador é muito mais valorizado do que era há 20, 30 anos atrás. Olha só a evolução, bom ouvir isso. Sucesso, obrigado. Bom trabalho, foi uma honra conhecer um pouco da sua história e a aula que você deu pra gente aqui foi muito bacana. Obrigado, é a nossa estação I. Obrigado, pessoal. Comecei com o Marcelo Fonseca, esse expert aqui em contabilidade, a contabilidade que evoluiu, que é o futuro, tá aí. Continua aprendendo. Continua. Vamos aprender sempre, né? Sempre. Obrigado, valeu, gente. Obrigado, pessoal, um abraço.